A minha paixão por quem dias você soube me dizer, você foi de você, dias na vida, olha como eu se coberta da faz. É tão estranho. Seja ela está acomodada,
Boa tarde, tudo bem? E hoje vai participar da aula, vai? Boa tarde. Evelyn, né? O microfone fica desativado, tá? É automático. Esperar mais pessoas entrarem. Boa tarde, Maíra, tudo bem?
Está desativado, tá? O microfone. E é automático, assim, o Meet ele já deixa desativado. Vocês podem ativar e falar e depois deixar no mudo de novo. Sabadão de quase 40 graus aqui onde eu estou, mas eu não pude dar aula essa semana e deixei a aula para hoje. Boa tarde. Tudo bem? Vou colocar aqui os slides. Deixar me preparado. Estou de camiseta porque aqui está bem quente, tá? Com 5 pessoas. Esperar mais gente entrar, tá? Boa tarde, Alessandra. Bem? Essa aula, gente, é uma aula para o pessoal da minha turma, né, de redação. Na quinta-feira eu não pude dar aula, aí falei com eles de dar aula hoje. Aí resolvi, assim, de última hora, abrir para todo mundo. E assim, professor que gosta de dar aula, né, gosta de dar aula para muita gente, né? A gente gosta de transmitir, né, o nosso conteúdo. Estou aqui divulgando mais umas pessoas, estou esperando o pessoal da minha turma aparecer. Se eles não aparecerem, eu vou dar aula para vocês mesmo. Vocês têm dificuldade com interpretação de texto? Tem? Bom, vou dar mais 2 minutinhos. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entra mais. Também que vai ficar aberto, né? Dá para a galera ir entrando depois. Cachorrinho aqui, está quase dormindo. Bom, bom, vou começar logo. E, bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem clicar na mãozinha aqui. Eu vou ouvir um som. E aí, esse som eu vou parar, eu vou terminar minha ideia, né? E vou dar a palavra para vocês. Vocês podem clicar nessa mãozinha que eu vou ouvir e vou passar a vez para vocês, tá? Essa aula está sendo gravada, tá? Se vocês quiserem desativar a câmera, eu acho que não tem ninguém com a câmera ativada aqui. Então, vou começar. Bom, há uma diferença básica, apesar de muita gente não saber, entre compreensão de texto e interpretação de texto, né? Compreensão de texto é quando a gente lê um texto e só entende aquilo que está escrito ali no texto e aquela informação, digamos que fica ali, né? Você não faz nada com aquilo. Na interpretação de texto, você tem certo diálogo com o próprio texto, né? Então, na compreensão, você lê, entende, mas você não coloca ali naquela leitura outras informações. Isso é compreensão. E compreensão, ela está mais no nível, digamos, da leitura, né? Você lê o texto, sabe o que está escrito e, bom,
fica por ali, né? Já na interpretação, você coloca outras informações, né, para além daquilo que está ali no texto, né? Na interpretação, há uma coisa que a gente chama de inferência, que é quando você insere informações, conhecimentos que você tem ao texto. Então, isso é a interpretação textual, quando você, a partir do seu conhecimento, da leitura do texto, você, digamos, cria um outro texto, né? Boa tarde, Cris, tudo bem? Oi, boa tarde, professor. Tudo bem? Estou aqui explicando para o pessoal aqui, eu acho que já expliquei isso, né? Compreensão, interpretação, né? E aí, enfim, na interpretação a gente infere, a gente insere mais informações dentro do texto, e a gente traz ele para o nível da interpretação, que é um nível, digamos, que extrapola aquilo que está escrito, mas extrapola no bom sentido, não extrapola no sentido interpretativo. É o que eu vou falar hoje, né? Existem camadas de interpretação que a gente não pode, digamos, ultrapassar. Então, exemplos de interpretação, eu trouxe aqui exemplos bem bobos, mas que eu acho que são didáticos, né? Bem didáticos em relação ao que eu quero dizer. Compreensão de texto é você ler as palavras e você entender o significado de cada palavra e dizer, ok, né? É isso. Está ali no texto, não tem como dizer que não está, né? Agora, como que a gente pode entender ditado chamado assim, de grão em grão, uma galinha enche o papo, né? Uma criança de 6, 7 anos, né, que está ali aprendendo a ler, ela vai ler esse ditado e vai entender o quê? Que a galinha enche o papo comendo de grão em grão, né? Porém, a gente, né, depois de adquirir uma certa idade, gente, eu tô de regata porque aqui tá quente e meu ar-condicionado fica no quarto, né? Eu tô na sala. Então, uma criança de 6, 7 anos, ela vai ler aquilo ali e não vai entender muita coisa. A gente que já está um pouquinho mais velhinho, a gente vai entender que de pouco em pouco você alcança o seu objetivo. Ou seja, quando a gente diz isso, a gente está interpretando aquela frase. Essa frase aí de grão em grão, a galinha de papo. Isso é interpretação. A interpretação conta com o nosso conhecimento de vida, de mundo, com a nossa bagagem de leitura, conta também com os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, no cotidiano. Então, a interpretação textual, ela se dá no meio, né? Ou seja, o meu meio, aquilo que eu consumo, ou seja, se eu leio, se eu não leio, se eu leio uma coisa interessante, se eu leio uma coisa muito vagabundinha, né? Essas coisas que a gente fica na internet o dia inteiro, isso vai impactar na qualidade da minha interpretação. Então, o ditado é o melhor exemplo para a gente entender que a interpretação textual ela não se dá ali no texto, ela se dá para além do texto, sempre, né? Você está lendo o texto, está dizendo, olha, isso aqui está no texto, eu estou interpretando. Isso não é interpretação. Interpretação conta com informações contextualizadas daquele texto. É contexto e contexto, né? Contexto no sentido que a sua leitura, a sua interpretação tem que estar baseada no texto, não fora dele. Eu vou dar um exemplo aqui das camadas, né, de interpretação de um autor da linguística, que eu até estudei na faculdade. Vou mostrar para vocês aqui.
Bom, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí, né? Horizonte de compreensão textual proposto por Marcuse, é um dos teóricos da linguística, né? Ele trabalha com essa questão do texto, né? Então, ele vai dizer que uma das camadas de compreensão e interpretação, mais no nível da compreensão que da interpretação, primeiro, a pessoa faz a cópia, ou seja, ela não interpreta o texto, ela não compreendeu o texto, ela está no horizonte de falta de horizonte. Você sabe aquela pessoa que vai lá no texto, pegar o que está escrito e coloca lá na resposta, não coloca mais, nada menos. Ela está ali restrita a que o texto está dizendo. Digamos que isso é uma cópia. A pessoa não consegue nem fazer uma leitura própria. Entende? Aí tem as influências possíveis que as pessoas têm, né? Cada um com a sua bagagem de vida, que é o horizonte mínimo, que é, no máximo, você fazer uma paráfrase, ou seja, você fazer umas certas conclusões a partir das coisas que estão ali no texto, que estão escritas, né? Existe também o horizonte máximo, que é quando você consegue, digamos, trazer certo conhecimento sociológico, histórico, conhecimentos de diversos campos das ciências humanas, enfim, você pode fazer um recorte sociológico, político, econômico, ou de gênero, num texto. Isso é um horizonte, digamos, máximo, isso é possível fazer e está correto. Agora, tem também um horizonte de compreensão ou interpretação, que é um horizonte problemático, que é quando a gente extrapola um pouco a nossa leitura, e aí a gente meio que falseia o texto. O que é isso, falsear o texto? É quando a gente infere informações demais que vai contra aquilo, nem chega a ser contra, mas que dá uma viajada. É isso. É quando a gente viaja na interpretação. Então, eu vou fazer umas leituras aqui, a gente vai conversar e vocês vão ver o que é isso. E existe enfim, o texto original, que é o texto em si, onde Marcuse vai dizer que o texto ele é um evento. Ou seja, o autor vai jogar com as palavras, o leitor vai jogar com as palavras deles, ou com a inteligência dele, e aí vai acontecer de um outro texto ali se dar na leitura, né? Entre o autor e o leitor, né? Então, o texto ele vai ganhar também outras leituras, outras interpretações a partir da recepção dele. Então, interpretação textual tem a ver com texto, né? Tem a ver com o autor, com a intenção, não digamos assim, a intenção pessoal, mas tem a ver com o discurso que ele produz, e tem a ver também com a capacidade do leitor de fazer a leitura e interpretar dentro da temática, tá? E não extrapolar para outra área, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar um texto para vocês, e aí vocês vão ver que, bom, a gente pode chegar umas ideias. Vou colocar aqui no PDF para ver. Estou pegando uma proposta aqui de redação, a gente dá como exemplo, tá? Olha só. O poço dos desejos. Um desejo, poder criticar o mundo sem fazer esforço algum para mudá-lo. Sabe quando você encontra um poço e você faz um desejo e você joga um negócio, né? Aí,
apareceu, né, depois que a moeda ou a pedra caiu, subiu da água o íconezinho do Facebook. E aí ele diz, oba, uma rede social. Bom, o que vocês entendem disso? Diz aí para mim. Pode falar, tá? Sem vergonha aí, por favor. Alguém quer arriscar? Mas é o que nós entendemos das tiras, nesse caso? Mentira. Lembrando, a maioria das tirinhas é uma Não. crítica social. Então, foi meio que uma analogia, porque na primeira tira ele fala sobre o desejo de poder criticar o mundo. E quando surge na terceira tira o emblema do Facebook, isso remete à ideia de que as pessoas usam as redes sociais justamente para fazer críticas. E isso acaba gerando opiniões controversas. Você critica, mas você também é respondido. Mas as redes sociais hoje em dia são usadas justamente para isso, para fazer críticas a coisas que você não gosta, que você se opõe, e meio que criou uma terra sem lei, onde as pessoas falam o que quer. Eu vou dizer que você está no nível. Mostrar aqui o nível do Marcos aqui, tá? Passei ele aqui. Você fez uma leitura dentro do esperado, né? Deixa eu ver aqui. Você fez aqui, ó. Horizonte, digamos, texto original. Você pegou o horizonte mínimo, que é aqui onde você interpretou a parte da crítica, né? E da rede social. E depois você foi para o horizonte problemático, né? E aí é onde mora a nossa extrapolação. E aí eu vou dizer por quê. Vou mostrar aqui. E aí, parece bobo, né? Essas coisas de interpretação textual, mas, enfim, às vezes quando a gente tem repertório pra caramba, a gente acaba viajando, tá? Eu mesmo, se deixar, eu viajo muito. Ó, na primeira tirinha, ele vai dizer um desejo, poder criticar o mundo. Ok, né? Pessoas querem criticar o mundo. Porém, ele diz, sem fazer esforço algum para mudá-lo. Então, aparece a rede social. O que o autor deve ter tido em mente? Que as redes sociais é um lugar onde todo mundo faz crítica, mas ninguém quer mudar o mundo. As pessoas não estão ali fazendo crítica porque elas estão interessadas em mudar alguma coisa, mas elas estão ali só para fazer a crítica pela crítica, pelo prazer de criticar. Então, digamos que é um poço, né? Aí, olha que interessante, estou usando poço, que é uma palavra, né, que a gente pode tirar da tirinha. A gente está dizendo assim, dentro dessa interpretação, que a rede social ela pode ser um poço, ela pode também ser um poço e se transformar também até no esgoto, onde todo mundo só coloca ali a sua raiva, o seu ressentimento, a sua crítica, sem construir algo novo, sem trazer algo de novo, sem trazer uma solução. Então, pode ser também uma leitura dentro do horizonte possível, que as pessoas gostem de fazer crítica pelo simples fato de acharem que fazer crítica já é em si algo inteligente.
né? A gente se acostumou aqui no Brasil a achar que quem faz crítica é um sujeito inteligente. Não é, né? Quem faz crítica pode até ser inteligente, mas quem só faz crítica e não traz nenhuma solução não é inteligente. Inteligente é aquele que consegue ler o problema e consegue trazer alguma coisa também para resolver esse problema. Inteligente é aquele que se dá o trabalho de pensar, de raciocinar e de elaborar. Então, fazer uma crítica, o alimento está caro, a gasolina aumentou. Todo mundo é capaz de fazer isso, né? Agora, explicar por que o alimento aumentou, por que a gasolina está mais cara, não é qualquer um, né? Você perguntar por quê, a pessoa não sabe. E isso não é inteligência. Então, fazer a crítica, a gente tem esse costume de achar, inclusive a nossa geração, né, que veio depois da ditadura militar, onde quem era crítico à ditadura era inteligente, eram os intelectuais. E a gente acabou trazendo, digamos, a nossa genética cultural, que o crítico é aquele que é inteligente, né, inteligente é aquele que é crítico. E não necessariamente. Você deve ser crítico a uma ditadura, obviamente, né? Mas será que criticar todos os governos, dizer que todos os políticos não prestam, é inteligente? Talvez não, né? Porque se você pensa, todos eles são X, então a gente não vai mudar nada e as coisas vão piorar, 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 a gente não vai mudar nada. Então, esse é um pensamento muito perigoso, né? Pode falar, Cris. É interessante esse ponto de vista, porque o uso das redes sociais, não somente do Facebook, como do TikTok, Instagram, Twitter, porque o Twitter não existe mais, mas antes, quando existiam, era bem utilizado, as pessoas utilizarem para fazer críticas. Mas eu também vejo pessoas que utilizam as redes sociais que usam a crítica barra solução. Eles pegam o problema, mas eles também propõem soluções. Aí é legal. E eu acho isso interessante porque quando a gente usa as redes sociais para propor soluções em cima de problemas existentes, remetendo a fatos que já aconteceram, comparando com governos que já tiveram, eu acho tudo válido, mas assim, o que eu percebo é que as pessoas não dão muito ouvido para isso. Não. Elas estão mais ouvidos para as críticas, porque é muito mais fácil você criticar do que você propor solução. Porque, assim, não é uma forma de crítica, mas, assim, eu percebo que muitas vezes as pessoas acham que se criticar, a crítica pode chegar aonde ela quer que chegue. Porque muitas vezes, propondo soluções, as pessoas acabam não sendo ouvidas. E isso gera meio que conflitos no meio digital, porque isso divide muito as opiniões. É muito interessante que a gente diga a solução, porque a gente tende a pensar que quem tem o poder de decidir também sabe que é inteligente, e nem sempre, né? Às vezes a decisão está, cabe ao prefeito, cabe à Câmara Legislativa, mas eles também não sabem, né? Muita gente ali não sabe da coisa. Então é bom que a sociedade leve a solução, primeiro, porque a gente pode ser inteligente ao ponto de pensar a solução daquilo que é melhor para nós, né? E não esperar que eles, né, pensem por nós, façam coisas a nosso favor ou contra nós. A gente não precisa esperar, mas, acima de tudo, quem está ali precisa saber o que a gente quer também, né? Então, vamos supor que determinada pessoa fez uma campanha e já tem um ano lá de mandato e a pessoa não cumpriu com nada. Você tem que cobrar, você tem que fazer a crítica. E cobrar, reclamar, e dizer, cadê aquelas promessas e tal, 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 tal.
E se ele disser, olha, não estou sabendo o que fazer com isso, estou com um problema, bora, vamos pensar junto. Porque política se faz como um outro, né? Política não é um negócio, por exemplo, né? A noção de política que as pessoas têm no Brasil é completamente torta, né? Isso mostra que o nosso país é um país de analfabetos políticos, né? A política é algo que você faz com o outro, sempre. Em diálogo, em conversa, pensando junto, né? Quando você delega a responsabilidade da sociedade para um representante político, você está sendo antipolítico, você está sendo irresponsável e anticidadão. Então, para que nós tenhamos uma cidade melhor, um país melhor, um estado melhor, a gente tem que pensar junto com o nosso representante, cobrar dele e pensar junto. Você pode participar das reuniões ordinárias públicas, você pode mandar e-mail para o gabinete do cara que você elegeu, ou da mulher, você pode ir lá no gabinete. Quem aqui já foi no gabinete da pessoa que elegeu? Difícil, né? Eu já fui. E você já esperava. Você esperava. Eu também já fui. Já fui. Já marquei reunião. Na verdade, eu trabalhei lá dentro, né? Então, tipo, na época que eu trabalhei no IBGE, o nosso bolso era dentro da prefeitura, no meu município. Então, uma das coisas que eu percebi é que o prefeito e o vice-prefeito nunca iam lá. E eu fiquei, mas assim, nós elegemos um prefeito e um vice-prefeito que não aparece na prefeitura? Como é que isso funciona? E eu procurei saber, né? Eu fui na Câmara, porque eu fui na Câmara dos Deputados, fui na Câmara Legislativa, fui verificar, e foi um ponto que eu levantei. Por que o prefeito e o vice-prefeito nunca estão na prefeitura? Quais são? Porque, assim, nós eleitores, nós da população, nós temos direito de saber qual é a agenda da semana, tanto do prefeito como do vice-prefeito, e de qualquer um que nós elegemos. Isso é público, só que ninguém sabe disso. Não sei se, assim, não sei como é que acontece. Eu nunca olhei a agenda, né? Mas a agenda tem que ser A pública. gente consegue ver a agenda deles, só que você tem que fazer um cadastro no site da Câmara. Né? Uhum. Pois é, então as pessoas vão para as redes e aí muitas ali naquela tirinha, a ideia do autor ali, aparentemente, era essa: falar desse público que critica só por criticar. Porque é muito fácil, né, a gente fazer a crítica. É muito fácil você reclamar, né? E é muito fácil você, com o celular, se achar muito inteligente e achar que criticando tudo você é um cara muito esperto. Quando, na verdade, né, gente, né? Não é, né? Ser inteligente é enxergar o problema e enxergar a solução junto, né? Seja lendo, seja conversando, seja batendo papo, seja, né? Mas é enxergar além do problema, né? Porque problema todo mundo está enxergando, né? Problema o Brasil está cheio, né? Agora, dificilmente você vai ouvir alguém ou ouvir alguém dizendo assim, bora lá resolver. Você já viu aquelas pessoas que só ficam reclamando? Quando você propõe uma sugestão, uma solução, ela fica lá resmungando. Não irrita, gente? Essa pessoa, ela sente prazer em reclamar. Ela não quer resolver, ela quer reclamar, ela sente prazer em reclamar. E tudo bem, às vezes a pessoa só quer reclamar mesmo e tá ótimo. Mas se a pessoa tem essa postura em todas as áreas da vida dela, profissional, pessoal, existencial, se ela só gosta de reclamar, aí é bem complicado que, assim, que ela vai resolver alguma coisa na vida dela por conta disso, né? Porque a gente tem que enxergar o problema, mas enxergar a solução. Aqui, ali era uma tirinha, né? Aqui, vocês estão vendo, é um artigo científico, que é um outro gênero, né? E aqui tem o título do artigo, o lugar onde ele foi baixado, tá? É um cadastro aqui. E aqui é espaço temático, política, ciência e mundo das redes. Esses são os dois cientistas, duas pessoas que pesquisaram,
E aqui está o texto, né? Todo artigo científico tem um resumo, tem o resumo em português, em inglês, geralmente, e aqui tem um resumo do que os autores vão trabalhar no texto, né? Essa pesquisa, né? Bibliográfica ou pesquisa de campo, né? Mas aparentemente é bibliográfica. Então, a diferença entre esse textinho aqui, que é uma tirinha, e esse, é que esse texto aqui, ele não pode deixar nas entrelinhas a interpretação. Ele tem que deixar aqui a compreensão e a interpretação muito clara para o leitor. E ele vai fazer isso como que ele vai trazer a interpretação das ideias dele? Por meio dos autores que ele vai referenciar. Né? O texto dissertativo argumentativo, a gente traz o quê? A gente traz uma citação, a gente traz um conceito de um filósofo, a gente traz uma pesquisa, a gente traz um exemplo do cotidiano para fundamentar a nossa tese. Aqui, por exemplo, a pessoa vai utilizar autores, pensadores, pessoas que pesquisam essa área para poder argumentar e fazer a interpretação que eles propõem ou propuseram na introdução. Pode falar, Cris. Eu posso utilizar ditados populares em meio a um texto dissertativo argumentativo para elaborar se for, ou não? Se for para fazer uma crítica, sim. Por quê? Os ditados populares, geralmente, eles são convenções sociais, são ideias, né, valores estabelecidos na sociedade, numa sociedade desigual e injusta. Então, geralmente, tá? Geralmente, os ditados, eles corroboram para a opressão social. Vocês querem um exemplo, assim? Vou ver se eu pego aqui para vocês. Vou ver se eu consigo aqui. Nas outras aulas eu utilizei alguns. Se demorar, eu... Você já viram aquele ditado assim, briga de marido e mulher, ninguém mete colher? Já ouviram? Sim. Pois é um ditado, não é? Uhum. Ele está dizendo o quê, esse ditado? Está dizendo que ninguém se mede em briga de casal. Isso pode terminar em quê? Em uma tragédia. Em feminicídio. Uhum. Nome, né? Hoje já tem o nome. Então, interessante foi essa sua colocação, porque ontem nós estávamos conversando sobre violência doméstica num grupo da faculdade e em um texto, em um vídeo que eu mandei para o grupo da faculdade sobre o homem que chama a polícia porque ele apanha da mulher. E eu mandei para o grupo da faculdade e acabou gerando discussão, né? Debate. um debate saudável, entendeu? Sobre o fato, porque o que acontece? Muitos homens não expõem a violência doméstica que eles sofrem, não só violência doméstica, mas psicológica. E nós não sabíamos como que chamaria a violência da mulher contra um homem. Porque do homem contra a mulher é feminicídio. E do homem e da mulher contra o homem? Então, tem um nome específico ou não tem? Não existe? O homicídio já dá a ideia de que se mata um homem. Cada do homem ali é um prefixo da palavra homem. Porque o ser universal é um homem, né? Na história, né? Então, o ser humano é o homem. Aí, homicídio pode ser você matar uma mulher quanto um homem, né? Porém, a diferença do feminicídio é quando você mata a mulher por você acreditar que ela, sendo mulher, ela é inferior. Então, você vai matar ela por outras razões. Não é porque a mulher foi lá e te esfaqueou e você matou ela para se defender. Não, não é isso. Isso não é feminicídio. Feminicídio é o cara que vai bater, vai espancar a mulher até a morte porque ela não cozinhou. Entende? Tem uma relação com a leitura de gênero que a sociedade tem sobre ela. Isso é o feminicídio. Caracteriza o feminicídio.
Agora, uma briga de trânsito, duas mulheres se mataram lá, um deram um tiro na outra. Foi feminicídio? Não. Ali é uma briga de trânsito e duas pessoas acabaram se matando por causa de uma briga de trânsito. Não é feminicídio. Mas um homem que não aceita o término do relacionamento e mata a mulher é feminicídio. Porque, na cabeça dele, a mulher não tem o direito de se separar dele, portanto, ele pensa que ela é propriedade dele. Então, tem uma leitura sociológica, aí, cultural, por trás dessa questão do feminicídio. Então, o termo que nós utilizamos, Se a violência mulher mata um homem, não é por uma questão de gênero, tá? Não é. Então, não é homicídio, ou seja, uma violência de gênero. É só um homicídio. Né? Porque na sociedade, na nossa cultura, o homem não é visto como inferior. Então, não tem um ódio ao gênero masculino ali. Existe uma briga ali de casal. Alguém estabeleceu a força ali e pronto, foi a mulher. Só isso que aconteceu. E ele aceita, ou ele sofre. Pode ser isso. Mas ele não é oprimido pela condição de gênero dele. Isso não existe. Nenhum homem é oprimido, a não ser dentro do próprio machismo. Os homens, sim, são oprimidos a performarem com essa masculinidade tóxica, por exemplo, né? Aí sim, vai dizer que há uma opressão ali. Mas ser oprimido por ser homem, aí não existe. Mas há problemáticas, há leituras que a gente pode fazer dessa questão do que é ser homem numa sociedade machista. Isso, obviamente, incorre a sofrimentos aos homens. Isso é óbvio, né? O homem, para provar que ele é homem, ele tem que sofrer pra caramba. Isso é violento para ele. É violento e ele acaba descontando nas mulheres. Então, o machismo faz mal às mulheres, faz mal também aos homens. Inclusive, os homens são, em números, se matam muito mais do que as mulheres. Os homens, quando vão se matar, eles se matam com arma de fogo. Né? As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens são aqueles que precisam, de fato, o ato. Chegam à consumação do ato. Então, eles não suportam. Ou seja, eles têm dificuldade com se expressar, em falar dos sentimentos, por conta da própria cultura. As mulheres, não, elas aprenderam a expressar, a reclamar, a falar, a se unir, e dizer que não está gostando. Os homens já têm essa pressão, né? Ele é o corredor, ele é o cara forte, ele não chora, ele está sempre ali, sustentando tudo. Isso faz com que o homem, quando se vê numa situação, por exemplo, ele perde o emprego, ele se sente desesperado, ele não se sente homem mais. Aí ele prefere se matar do que dizer que está desempregado. Entende? Ele prefere se matar a desonrar a masculinidade. Então, isso é um machismo. Mas ele também, às vezes, não se dá conta disso. Né? Então, às vezes, é bom a gente conversar, né? Ajudar. Enfim, ajuda, né? Sim, a gente estava até conversando sobre isso, porque que no meio da conversa acabou surgindo homens que falaram no nosso grupo que sofreram realmente violência da mulher contra eles, que apanhavam, mas que eles sentiam falta disso. Eu fiquei espantada. Falta da violência? Falta da violência da mulher. Eu falei, você deve ser dependente emocional dela, porque tem mulheres que criam dependências emocionais do homem, que não conseguem se desvincular do homem. É porque as pessoas aprenderam que quando a pessoa tem ciúme e machuca você, é porque ela te ama. Então, há uma distorção aí sobre o que é amor, que essas pessoas aprenderam sobre amor, e nas músicas populares brasileiras, nas músicas que eu falo de massa, popularesca, sim, o que você mais vê tem uma música aí da Rita que dá uma facada no cara, e o cara fica cantando e perdoa a mulher. Ou seja, em nome do amor, pode... Rita. Em nome do amor, você pode agredir, você pode tentar matar alguém. Isso vai ser aceito culturalmente, em nome do amor. Em nome do amor, você pode matar. O homem pode pensar também assim, posso matá-la, já que eu amo ela. Então, se você for olhar na literatura, as pessoas matam por amor, morrem, se suicidam por amor. Ou seja, no discurso do amor romântico,
você pode ser violento, há uma autorização cultural para ser violento. Inclusive no discurso religioso, você pode ser violento também, em nome de Deus. Então, nas aulas desse mês, eu falei muito sobre discurso, né? O poder do discurso. O discurso sempre visa uma ação, um comportamento. Então, essas músicas que a gente ouve influencia o nosso comportamento. E muitas vezes a gente não percebe, né? Então, a Rita influencia aí, essa música influencia milhões de pessoas que estão ouvindo, né? Eu sei que tem uma música da Pablo Vittar que ela fala aqui, amores que matam, não é? Não canta uma música assim, que fala assim, amores são amores, amores que ferem. Amores, amores que matam. Não, tá vendo? Não parece uma música ingênua? Uhum. Mas não, olha, amores que ferem, amores que matam. Ou seja, sinônimo de amor é dor, é sofrimento. Ai, cruz credo. Mas é o que ela está cantando, é o que todo mundo canta o tempo todo, é o que a gente aprendeu assistindo Romeu e Julieta. Amor é sofrimento, sofrimento é amor. Mas eu falei para ele procurar ajuda urgente, porque ele precisa. Mas é cultural, entende? Ele acha que a mulher que bate nele é porque ama. É igual, olha essa frase que eu coloquei aqui, que todo mundo já deve ter ouvido, tia, né? Ele está fazendo isso para o seu bem. Quem nunca ouviu isso? O pai espancou, bateu, e a mãe disse, ele está fazendo para o seu bem, meu filho. É uma violência. E por meio dessa frase, desse discurso, você naturaliza a violência. Então, é a mulher, a menina, a criança que apanha do pai, ela vai aceitar ser espancada pelo namorado dela, pelo marido. O filho, que é espancado pela mãe, ele vai aceitar ser espancado pela esposa. Entende? Você naturaliza a violência. E, no Brasil, a gente naturalizou a violência também, né? Então, é isso que, muitas das vezes, a gente não percebe. O discurso, ele está na música, ele está no cinema, ele está, enfim, ele está no púlpito religioso, ele está na Câmara dos Deputados, vereadores. Então, o discurso está o tempo todo atravessando a linguagem. Então, o ditado, ele pode ser utilizado, geralmente, em forma de crítica. Por exemplo, se eu estiver falando sobre um tema, né, digamos assim, feminicídio ou violência doméstica, eu posso pegar um ditado como esse aqui, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, como um ditado que fortalece a cultura da violência doméstica e do feminicídio. Porque era muito comum eu, na década de 90, assistir brigas de casais e as pessoas deixarem a mulher ser espancada na rua. Muita gente ainda hoje vê as mulheres sendo espancadas e não separam. Porque eles aprenderam que briga de marido e mulher não se mete mulher. Ou seja, aquilo que é do foro, ou do fórum íntimo do casal, ninguém se intromete. Quando, na verdade, o íntimo do privado tem relação intrínseca com o público, com aquilo que é social, que é cultural e que é político, né? Que uma mulher seja morta a cada 5 minutos não tem a ver com uma questão íntima das pessoas. Tem a ver que uma cultura onde as mulheres são enxergadas dessa maneira subalterna, inferiorizada, e sobre um viés de um papel de gênero, digamos, engessado, se a mulher, digamos, se comporta de maneira diferente daquilo que se espera dela, ela pode ser morta. Então, é bom que ela se comporte de maneira tal, né? Então, não há a separação entre o público e o privado, entre o público e o íntimo ali, né? O que é público, o que é íntimo, em determinadas, digamos, questões. Eu, sinceramente, quase tem uma questão para mim que é íntima, não é política, não é pública. Né? Até a questão de fé é uma questão política e pública. Né? Você pode ter direito à fé e pode não ter. Você pode exercer uma fé e pode não exercer e ter uma fé. Mas não quer dizer que você tem que impor para os outros. Né? Mas na prática é isso que acontece? Não, na prática as pessoas querem impor. Algo que é íntimo, as pessoas querem impor à sociedade. Isso está errado. A sua crença tem que ficar ali na sua casa, né? Ou na sua igreja, ou no seu terreiro.
Mas não, as pessoas querem impor a religião delas para uma sociedade, para um país. E aí, isso não pode. Mas elas querem impor. Então, o privado e o público está em conflito o tempo todo, disputando força, disputando poder, disputando, enfim, inclusive por meio da violência, por meio do discurso, né? Então, essas aqui são frases, né, que a gente ouve, né? Meninos são violentos, as meninas são delicadas. Não, os meninos são educados para serem violentos e as pessoas são educadas para serem delicados e frágeis. Ninguém é naturalmente frágil. Nós somos, obviamente, né, naturalmente defensivos. Então, se alguém me bate, eu vou devolver. Né? Se eu sou uma pessoa sem complexos, eu vou me defender. Eu vou bater de volta. Isso é normal. Isso é instintivo, é da reação do animal que nós somos. Né? Nós somos mamíferos, né? Nós somos animais. Agora, se uma pessoa apanha, por exemplo, uma pessoa que sofre bullying e não se defende, essa pessoa, obviamente, ela teve seu instinto de defesa castrado. Ou seja, ela sofreu muita violência dentro de casa e ali dentro de casa ela aprendeu que ela deve ficar quieta para sobreviver. E essa pessoa, quando vai para a rua, vai para a escola, ela sofre bullying, ela aprendeu que para se defender ela tem que ficar quieta. E ela acaba morrendo. Ou seja, aquilo que é um problema público, que é o bullying, tem a ver com uma questão doméstica, privada. Uma criança, ela tem que se defender. Quando a gente ensina assim, quando alguém ficar te batendo, você não bate, não devolve. Tem que ensinar a devolver sim. Tem que ensinar. Primeiro você fala, conversa com a professora. A professora não resolveu, devolve. Não fique calado. Não fique sofrendo. A nossa cultura ensina a criança a apanhar. Ela não deve bater, mas ela tem que revidar. Você vai criar uma criança que vai sofrer bullying e vai ficar calada e vai cometer suicídio depois. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças a se defenderem. Muitas vezes, professores, diretores, coordenadores, pedagogos vão enxergar o bullying e não vão fazer nada. Então, essa criança tem que estar preparada para a sociedade que é violenta e que é perversa, inclusive com as crianças. Não pode ser alguma bater no coleguinha. Se o coleguinha está te batendo, você falou com a professora e ela não disse nada, devolva. Você tem que ensinar isso. Senão, seu filho vai sofrer bullying. Ele vai apanhar. Ele vai sentir vergonha e não vai falar para você. Entendeu? Professor, com relação ao bullying, é algo muito que, infelizmente, já vem embutido na nossa cultura. E também, hoje em dia, antigamente não existia essa expressão bullying na sociedade. Hoje vem com uma teórica mais forte. E eu venho percebendo, porque eu convivo com crianças no meu trabalho, e eu vejo que os pais, eles não têm uma postura de falar, isso não é legal. Os pais são permissivos. Então, assim, eu Ou vejo estimulam também o bullying, tá? passando a mão na cabeça do agressor. Em vez de falar para o filho, não, isso não é legal, ele não tem que fazer isso, você não tem que permitir isso. Então, a escola, por mais que a escola faça, eu acho que o trabalho precisa começar dentro de casa. E o problema é esse, né? Não começa dentro de casa, né? Aí a escola vira esse caos, né? Exatamente, porque a escola não tem a autonomia que gostaria de ter, entendeu? Então, esse trabalho tem que começar a ser feito dentro da própria casa. E é dentro de casa que a gente aprende os primeiros preconceitos, né? Exatamente. Ninguém nasce racista, machista, homofóbico, ninguém nasce. Naturalmente, não. A gente aprende no meio do convívio com os familiares, mãe, pai, irmãos, tio, vizinho, a ser assim. Então, muitas vezes o termo bullying esconde opressões históricas, por exemplo. Eu nunca gostei muito do termo bullying, mas, para evitar ficar falando muito, quando é racismo, a gente não deve chamar o racismo de bullying, porque a gente apaga a violência histórica. A gente tem que chamar racismo de racismo. A gente tem que chamar de importunação sexual. Tem crianças que sofrem, crianças que fazem importunação sexual com outras crianças.
Eu já tive que intervir nisso. Tem crianças que sofrem com homofobia. Não é bullying, é homofobia. Só que no Brasil, a gente tem uma tradição de pegar palavras estrangeiras, colocar no nosso dialeto e apagar as violências históricas que o Brasil carrega, né? Então, bullying parece uma palavrinha mágica para dizer, para esconder violências históricas, né? Perseguição a minorias, por exemplo, né? A pessoa é gordofóbica, faz discurso de ódio, ela é gordofóbica, ela não está fazendo bullying. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, né? O que essas palavras estrangeiras estão escondendo da gente, né? Está escondendo as ideologias opressoras por trás, né? Então, não é só uma criancinha que está fazendo uma implicância, sabe? A implicância é uma coisa. O irmão implica com o outro, mas não odeia o outro. É diferente, né? Do menino que é mais quieto, que é tímido, e aí a pessoa não gosta do nerd, ou fala que é gay, ou a menina que é mais gordinha, e a pessoa começa a fazer piada no corpo dela. Não devia ser... Eu vou ser muito sincero, porque hoje as crianças, eu estava até conversando com a minha amiga ontem sobre isso. Hoje as crianças elas estão muito mais cruel na sociedade. A forma delas lidarem umas com as outras, elas agem de forma cruel na forma de agir e de falar. Às vezes eu fico espantada quando eu começo a ver elas falando, tanto que eu diariamente chamo a atenção da minha filha e das coleguinhas dela na forma de se comunicar. Chega a ser cruel. Eu falei, gente, isso não é forma, isso é desrespeitoso. Ah, mas ele não liga. Eu falei, você não sabe se ele liga. Você não tá na pele dele para saber se ele vai ligar ou não. Eles relativizam tudo, você reparou? Sim. Eles fazem piada da Alemanha nazista, eles fazem piada de negro, eles fazem piada de gay. Assim, eu tenho um sobrinho adolescente, quando ele chegou e fez uma piada, você fez, isso não tem graça. Ah, mas o cara lá, o não sei quem, Lins lá, né? Tem um cara, um comediante que foi processado. Ah, mas o cara fez. Ah, ele fez, mas ele é um babaca. Você quer ser um babaca também? Tem que jogar o papo reto também, né, gente? Isso é ser babaca. Você quer ser babaca? Assim, não seja um. Né? O mundo já tá cheio. Mas meu sobrinho tem 15 anos, né? Você vai falar assim com uma menina de 6, 7 anos. Mas vai dizer, isso é violência. Isso não é legal, isso dói. Ele não disse para você que não gostava, porque ele está com vergonha, ele não está se sentindo seguro para falar, mas isso dói. Né? Eu chamo ele de macaco, ele não liga. Liga sim. Sem contar que isso acaba gerando outros tipos de problemas futuramente, problemas emocionais, crianças depressivas, crianças que não se comunicam, crianças que começam a desenvolver depressão prematura, bipolaridade. Isso tudo é gerado no conflito da própria comunidade, de casa, da escola. Só que as pessoas não veem isso, as pessoas romantizam essas situações, eu acho ridículo. Tem pais que riem, que começam a rir das brincadeiras. E eu falo, gente, mas isso os adultos são tão perversos, né, também, né? E eu falo assim, cara, se a criança está na escola tendo esse tipo de comportamento, ele aprende em casa. Com certeza. Ou os pais ensinam, ou os pais são convenientes, sabe? Ou coniventes com aquele comportamento. Então, o problema realmente está em casa. Mas será que o problema em casa é um problema de espaço privado ou é um problema público, político? É público, político, cultural. A sociedade brasileira é machista, é racista, é misógina, é homofóbica. Então, as crianças que vão nascer nessa cultura. E elas vão trazer essas violências. Dentro das casas delas, elas vão aprender a ser assim. Né? E as pessoas colocam a responsabilidade na escola. A escola tem que educar. Não, a escola devia estar ensinando gramática, literatura, geografia, história. Devia estar ensinando o seu filho a ser um ser humano com empatia. Isso vem de casa. Né? Porém, nossos pais hoje, eles deixam os filhos o dia inteiro no celular, assistindo todo tipo de conteúdo criminoso. E aí você tem de tudo na internet, né? E aí a pessoa fica ali né, absorvendo aquilo, discurso de ódio, discurso misógino. Carla, você quer falar? Pode falar.
Mas eu acho engraçado assim, sabe, Elias, que isso aí, esses preconceitos aí que existem, como você fala, que são fatos históricos, eu concordo com você, né? Eu também sou professora, eu vejo hoje como está os adolescentes, né? Os adolescentes estão cada vez mais violentos. Muitos deles, claro, são fruto de pais violentos, né? E a gente, às vezes, não tem esse contato, mas a gente, quando tem um contato com os pais, a gente percebe que o filho só faz a cópia. É reflexo, né? Filho. Isso. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, na quinta-feira eu fui dar aula. Quando eu chego para dar aula, eu estou ouvindo o maior tumulto. Aí, daqui a pouco, de repente, eu começo a ver um monte de adolescentes correndo, uns tossindo demais, outros já desmaiando. Ou seja, o menino, não sei quem foi, jogaram spray de pimenta no prédio todo da escola. E aí foi muita gente caindo, desmaiando, gente vomitando, foi SAMU E eles e filmam, tal. né? Pelo tempo, né? Para você ver como é que estão, né? Aqui, que ponto eles chegaram para colocar pimenta, spray de pimenta em um prédio da escola, ou seja, não, a aula foi suspensa. E isso foi até às 18 horas, atendimento para um monte de crianças lá desmaiadas, inclusive até o pessoal da cozinha, todo mundo foi atingido. Então, eu só não entendo isso. Muitas coisas estão evoluindo, a tecnologia de ponta e tal, e eu não entendo porque os indivíduos não conseguem evoluir, Junto, né? entendeu? Não conseguem, né? Não conseguem abstrair isso aí, que cor não importa, entendeu? O importante é realmente as pessoas terem caráter e a gente fica vendo sempre esses discursos de preconceito, de tudo, e isso aí não muda, eu acho que só faz piorar. A mulher cada vez mais sendo agredida, né? O feminicídio aí em alta, a discriminação já de mulher em relação ao homem, até o salário, tudo, né? Eu estou vendo aí essas frases que você colocou, que a gente às vezes fala erroneamente sem saber que por trás dela realmente existe vários preconceitos. E eu não entendo isso aí. É isso que eu não entendo, porque a população ela não consegue evoluir junto com a tecnologia. Todo mundo começa a ver realmente as pessoas da melhor forma, entendeu? Aceitar as pessoas como elas são, sem essa distinção, sem essa loucura, que eu só estou vendo cada vez mais piorando. Por mais que tenha várias, como é que fala? Várias situações aí para poder estar abordando esses assuntos de bullying, sabe? Lá na escola mesmo, os meninos é o tempo todo com bullying. Já tá tão assim demais que não tem mais como parar. Chama pai, o pai não vai, quando vai, eu vou conversar com ele. No dia seguinte, o menino tá pior do que no dia anterior e O pai vai lá e não sei. espanta o menino fica pior, né? Então a gente não sabe realmente aonde vai parar tudo isso, entendeu? A gente fica só, parece que a gente só faz enxugar gelo, É, é, principalmente dentro da área de educação. sim. Carla, obrigado pelo que você trouxe aqui, tá? É muito bom ter um professor para dizer. Eu não sei se vocês assistiram a essa série que assim, virou uma febre, assim, todo mundo tá falando que é adolescência, né, gente? Eu assisti, eu juro para vocês que eu passei mal diversas vezes, porque eu vi ali naquela. Não sei se já terminou, acho que terminou, né? São 4 episódios em que a diretor e ator também produziu uma realidade, assim, produziu uma ficção ali, mas com um teor, com uma qualidade que parecia tão real, eu tive enxaqueca. Eram meninos que utilizavam uma certa linguagem, uma coisa chamada machosfera, que é uma certa ideologia dos machos, machos alfas, né? Aí tem a ver com o discurso misógino, tem a ver com a superioridade do homem, que adolescentes, meninos de 13, 12, 14 anos estão consumindo na internet, e um desses meninos de 13 anos mata uma menina. E o diretor estava falando que ele criou esses episódios, essa minissérie,
a partir de 2 casos que ele descobriu de um menino de 13 anos que tinha matado, esfaqueado uma menina. Dois casos reais de meninos que haviam esfaqueado as meninas. Ele foi investigar e aí caiu nesse negócio de Red Pill, né? Que tem a ver com uma questão de uma pílula do filme Matrix. É toda uma narrativa que tem na internet e que tem pessoas que, digamos, fomentam esse discurso, né? Aí tem palavras, tem termos, tem os emojis que eles usam para expressar ideias de masculinidade ou de superioridade, ou dizer que aquele cara, aquele menino novinho não fez sexo, então ele tem um nome para isso, então ele é um fracassado, ele deve sofrer o bullying. Então, com a tecnologia, digamos, com a criação de dispositivos de comunicação, aquilo que era cultural ganhou uma dimensão, digamos que ela foi turbinada, ou seja, o discurso de ódio foi turbinado pelas tecnologias digitais. Ou seja, realmente a gente está mais violento. Porque antes, para a gente ter acesso a um discurso, a gente tinha que ligar a televisão. Aí, se o pai e a mãe estavam assistindo um jornal, alguma coisa, a gente tinha que esperar, né? Agora não, você precisa esperar seu pai e sua mãe terminar e assistir um filme escondido. Você pode assistir no seu celular. Então, as crianças pequenininhas, 4, 5 anos, já têm acesso a qualquer coisa que elas quiserem, sem supervisão, né? Os pais deixam. E essas crianças estão nascendo com todo tipo de discurso, tá? Do nazista, do racista, do machista, ao clube do machosfera. As crianças estão crescendo com esses discursos. Meu cachorro está participando hoje. Estão crescendo com esses discursos e, obviamente, que os pais não estão nem aí. E aí, obviamente, gente, que assim, eu não sou aquela pessoa do tipo que diz não devemos procurar culpados. Devemos procurar culpados, porque um ser humano colocado no mundo, ele é responsabilidade de alguém. E, digamos que os responsáveis legais são os pais. Os pais têm dificuldades? Então, não nega, ninguém vai negar isso. Porém, hora de dormir, pai e mãe que tem que dar. Tempo de tela, pai e mãe que tem que dar. Tempo para refletir sobre o comportamento, a linguagem, o pai e a mãe que tem que dar. Se eles não estão fazendo isso, obviamente eles vão sobrecarregar os professores, que já estão doentes, já estão pedindo exoneração, estão pedindo demissão, estão, enfim, afastados. Entende? Então, a família, eu tenho visto isso também, Carla, tudo que você disse eu já vi. Você vai chamar o pai e a mãe chega lá mais violenta que o filho. E chega lá brigando porque ela teve que sair do trabalho, porque a gente chamou ela, a gente está atrapalhando ela, mas o filho dela, é responsabilidade dela, ou dele, do pai, né? Então tem que reclamar, ele não tem que reclamar de estar ali, porque ele colocou no mundo, é responsabilidade dele. Eles querem culpabilizar o professor e a escola por ele estar perdendo o tempo dele de trabalho. Mas o professor tem que adoecer dentro de aula, ser ameaçado, ser espancado. Teve uma professora que levou uma vassourada no Rio de Janeiro esses dias, porque o aluno deu uma vassourada porque ele estava perturbando ela, atrapalhando a aula, e ela pediu para ele se retirar. Ele não se retirou, pegou a vassoura e tacou na cabeça dela. Obviamente que esse menino ele é um reflexo da violência que ele vem dentro de casa. Ele deve ver o pai se matando com a mãe, e ele fez isso. Aí você vai chamar o pai e a mãe desse menino, você vai ver que eles são tão violentos quanto o filho. E aí, aonde tem que começar a solucionar o problema? Dentro de casa. E o pior a nossa cultura é violenta. Né? A Marilena Chauí já escreveu um livro lá, no início dos anos 2000, que fala assim, Brasil, um mito fundador, sociedade autoritária. Ela está falando, o Brasil é uma sociedade autoritária. A gente não é cordial. Essa ideia de que o brasileiro é cordial, isso foi uma mentira que o Sérgio Buarque de Holanda inventou. Sabe? Até porque ele escreveu também de um jeitinho assim. O brasileiro é cordial porque ele tem interesse naquilo que ele quer. Então, ele forja uma simpatia para poder te dar uma rasteira. Então, a gente tem esse jeitinho, a gente é violento. Se fala muito na questão do neofascismo, do neonazifascismo nos últimos anos. É para a gente pensar mesmo assim, que a nossa cultura ficou mais violenta e a gente
na escola não dá conta, né? E os pais têm que fazer esse trabalho em casa. Agora, digamos, mais do que nunca, né? Mas se eles não fazem a parte deles, fica impossível a gente fazer na escola. É impossível, sabe? Pode falar, Cris. Então, é muito interessante esse fato, porque eu trabalho numa clínica de neurologia, aonde a maioria dos pacientes, um terço dos pacientes, são professores que estão afastados das salas de aula porque estão com depressão, estão com problemas de ansiedade, não conseguem mais lecionar. Por quê? Eu estava conversando com a minha amiga, os adolescentes hoje em dia não sabem o que é ir numa biblioteca. Eles não sabem o que é uma biblioteca. Eles não leem mais. Antes nós não tínhamos acesso à internet, era muito limitado, nem tínhamos. Os nossos pais que nos colocava limite para ficar na tela. E isso, o uso de celular só foi depois de muitos anos. Eu falo para minha filha que eu nunca utilizei celular para fazer trabalho. Eu ia na biblioteca pesquisar. Eu tinha que pesquisar em vários livros, eu tinha que escrever trabalho à mão, no papel amasso, datilografar o trabalho. E eles têm um acesso à informação tão grande que isso chega a ser um problema, porque os pais não conseguem colocar limites. Eles não Não, coloca colocam não. limites. E essa falta de limites se reflete em todos os campos, até mesmo em casa. Eu vejo crianças com transtorno de oposição. É, Eles enfrentam os próprios pais, eles enfrentam as figuras de autoridade. Mas por é, quê? Nunca foi colocado limite. Os limite. pais não colocam limites porque eles acham assim: eu quero fazer para os meus filhos os que os meus pais não fizeram por mim. Aí estraga. Eu quero dar para os meus filhos o que os meus pais não puderam me dar. E nesse de querer dar muito, você cria um ser humano que não respeita regras, que não respeita O ser limite. humano praticamente narcisista, né? E acha Isso, que o e isso mundo faz ao redor gravita em na torno dele. sociedade. Você não vê mais crianças interessadas em estudar, você não vê adolescentes lendo livros. Não lê, eles não lerem mais, eles não lêem livros, porque antes os professores falavam, vocês têm que ler esse livro e me trazer um resumo na próxima aula porque vale em ponto. Hoje eu não vejo mais isso, tanto que na minha casa eu falo para minha filha, ela tem um limite dela de 5 horas. Depois de 5 horas, o celular dela trava, ela não consegue mais mexer no celular, e depois disso ela tem que ler livros. Você vai ler livro? Porque você precisa ser um ser humano que saiba conviver em sociedade. Até porque, como você vai exigir algo lá na frente se você não consegue fazer algo aqui agora? E eu sempre falo para ela, respeito acima de tudo. Se você quer ser respeitada, você precisa respeitar o próximo, não importa a idade, mas você precisa aprender a respeitar. E isso é algo que tem que vir de casa. É algo que meus pais me ensinaram que eu passo para minha filha. E eu sempre falo, a gente está numa sociedade permissiva, onde tudo é permitido, onde ninguém coloca freio, ninguém coloca regras, porque os adolescentes não respeitam regras. Tanto que você vê homicídio em escolas, adolescente matando adolescentes, adolescente matando pais. Se criou algo tão normal hoje em dia que você fica horrorizada. Enfim, quem estão mandando dentro de casa agora são as crianças, né? Os adolescentes. Isso reflete na escola, reflete na educação, reflete na saúde psíquica da sociedade, né? Então, se todo mundo pode tudo e o professor nunca pode nada, o professor, coitado, gente, você imagina, ele tem 30, às vezes 40 alunos numa sala de aula, achando que são deuses. Cara, sinceramente, assim, de coração, não vale a pena ser professor, mas não vale a pena. Estar numa sala de aula hoje é adoecedor. Não vale a pena. Você adoece. Porque você tem, além dos alunos, os pais que são abusivos, você tem o diretor, você tem a pedagoga que está te cobrando, que não quer nem saber, você tem o coordenador, aí você tem lá
Na escola pública tem PAEP, tem SAEB, aí você tem lá uma planilha, tem que bater meta. Bicho, é para você adoecer mesmo, você vai adoecer, sabe? É para você adoecer. E aí, você vai adoecer, vai ficar doente, vai perder o brilho, vontade de viver, e eles vão ficar lá, sabe? Rindo de você. Eu já vi uma professora, colega minha, ser carregada desmaiada, e a turma do 4º ano dela ri em coro dela desmaiada, sabe? Uma colega minha morreu de infarto, atualizando pauta. Assim, gente, é para você pensar, né? Eu vou deixar esse bando selvagem me matar? Não vou deixar, sabe? Pode falar, cara. Vamos lavar a alma aqui hoje. Eu quero saber, você acredita, Elias, que realmente vai ter o apagão de professores? Apagão total, não. Não. Mas, assim, a gente vai adoecer mais, isso é óbvio. A gente vai adoecer mais e vai ter mais pedidos de exoneração, afastamento, porque as pessoas querem trabalhar, elas precisam trabalhar e pagar as contas, elas vão encarar. Mas, assim, por outro lado, eu vejo também, por exemplo, aqui onde eu moro, a CRE tem eliminado o professor com qualquer besteira, processo seletivo. Então, existe uma demanda, existe profissionais que estão desempregados, que não foram chamados até agora pela superintendência para dar aula, né, e querendo trabalhar. Então, esse apagão é muito complexo, né? Há pessoas querendo trabalhar informadas que não estão empregadas pelo Estado, né? Aí o mercado privado também não dá conta, ou seja, há profissionais querendo trabalhar e não trabalham, estão desempregados. Mas também, quando chega na escola pública, eles perdem o interesse. Eles continuam trabalhando, mas doentes. E aí, depois, eles se afastam. Ou seja, eles não chegam na carreira e pensam, daqui eu vou fazer algo melhor. Eles acabam ficando ali na educação básica, que é onde você adoece mais. Então, se você quer educação, pensa, eu tenho que mirar no mestrado para dar aula para o ensino superior, que é menos adoecedor. Agora, a educação básica no Brasil, você está pedindo para ficar doente. Infelizmente, gente, tem escolas boas, sabe, assim, tem, mas é uma minoria ainda, né? Mas, no geral, os pais mimam os filhos e eles chegam lá, batendo na sua cara. E ai de você falar alguma coisa, sabe? Então, é para você adoecer. E o diretor não está nem aí. A pedagoga está nem aí. Eles querem bater a meta. Se for escola pública, tem que bater meta agora. Você tem que bater a meta. Não quer saber se você está doente, se o garoto lá está te xingando, está te ameaçando, vai dar nada para ele. No final, ele vai, no máximo, ser transferido e vai passar de ano, porque a escola tem que aumentar o número de aprovação para ter verba. Então, esse moleque vai ser aprovado pelo sistema, mas você vai ficar doente, entende? E o sistema não está nem aí, professor. Eu acho que você só fica doente, Elias, quando você se incomoda com aquilo ali. Que tem professores também que vai para a sala de aula, faz de conta que está dando aula ali, não se estressa, não. Eu conheço também muito professor que está tranquilo. É isso aí, eu já fui esse professor. Ó, você aqui está prestando atenção? Então, bora, eu vou dar para vocês. Vocês aí que não querem, só não me atrapalhe, só não fale alto. Vocês vão ser aprovados, vocês sabem disso. Eu falei, vocês sabem, eu sei, todo mundo que sabe. A pessoa bagunça. Aí eu tenho um bando de professor idiota depois, chega no final de ano, fica, nossa, tadinho, nossa, ele sofreu tanto esse ano, nós vamos aprovar. O moleque aprontou o ano inteiro, aí chega no final de ano, o professor fica com pena e aprova. Eu falei, esse é o recado que você está dando para ele. Ele pode atrapalhar a aula o ano inteiro e no final você vai aprovar. Então você também é parte do problema. Agora, eu dou aula para quem quer. É uma pessoa, dou aula para uma pessoa. Agora o resto eu falo, fala baixo, tá bom? Quer jogar cartinha, baralho? Fica aí cantinho aí, mas não atrapalha. Só isso. Eles ficam lá quietinhos, jogando baralho no celular. É ok. Eu não vou perder meu fio de cabelo, não vou ficar mais velho, não vou ter gastrite, insônia, não vou. Professor, de um tempo para cá, por exemplo, eu tenho 53 anos, tá? Eu pensei que
as coisas iriam melhorar com relação aos professores. Hoje em dia, você não vê mais aluno nenhum querendo ser professor. Os salários são muito baixos, né? A forma que colocaram esse tal de... chamo lixo, né? Nem lixo, porque o vestibular não é isso. As faculdades, meus professores que estão em universidades federais, que foram meus professores, eles se aposentaram dizendo, graças a Deus que eu me aposentei antes desse lixo chegar. Porque a forma que colocaram isso, tem estado aí, tem município aí, que o aluno falar que não quer matemática, física, aí chega um político para dizer, não vai ter matemática, nem política, nem física mais na sala de aula, não. Tem novo Não tem ensino mais médio professor. agora, né? Não existe mais professor de matemática, não existe professor de física, não existe professor de biologia, Filosofia, sociologia, história, geografia. Pergunte, na minha época já é difícil, quando você chegasse assim, quem descobriu o Brasil? Já tinha um problemazinho com relação a isso. Hoje em dia, o cara não sabe quem é, no meu caso aqui, né, estou aqui em Pernambuco, né? Aí tem aquela Tratado de Tordesilhas, ninguém sabe como é que surgiu aquilo. Quais são as capitanias hereditárias, ninguém sabe quem é, né? É uma situação de calamidade pública, educacional. Estão formando muito burro. Pior que assim, a população, ela está olhando somente um e o outro político, mas ele não olha os seus próprios direitos. Direito de entender o que é política. Estão tirando isso das pessoas. Estão botando agora um tipo de educação que o cara aceita qualquer coisa. Não, eu aceito. É a forma de expressar do povo hoje que está matando o próprio país. O país não tem mais aquela educação que tinha antes. O aluno, quando saia da sala, quando o professor chegava na sala e falasse alto, todo mundo parava a cabeça. Na minha época, dizia assim, professor, meu pai dizia, professor é o segundo pai ou a segunda mãe que você tem. Obedeça. Se ai de mim, se eu chegasse e dissesse lá alguma coisa errada, e o professor chegasse para mim e dissesse, ele está fazendo isso, eu apanhava quando chegar em casa. Para ter respeito ao professor. E isso criava, não era isso era ruim, não. Sabe por quê? Porque amanhã eu vou para a sociedade. Aí aquele camaradinha que está lá na sala de aula, botando dedo na cara do professor, aquele é um marginal. Aquilo ali vai para a sociedade. E amanhã, a própria sociedade vai engolir engasgado aquele cidadãozinho ali, que ele busca, abre aspas, cidadão, né? Aquele cidadãozinho que está na sala de aula, que não obedece nem o professor, quanto mais o pai. Aquilo ali é a forma, espelho dos pais. Hoje em dia, eu vejo muito isso. O menino gritar com a própria mãe e com o próprio pai. Na minha época, se eu fizesse um grito, sabe o que eu recebia? Uma vez eu fiz isso. Eu só gritei uma vez com meu pai. Eu só levei uma tapa na boca. Uma tapa. Que o sangue desceu. Pergunta. Eu respondi mais alguma coisa? Nunca. E outra. Sabe que é a consequência disso? Quando eu fui para a sociedade, sempre é isso. As crianças vão para a sociedade, pô. Quando chega na sociedade, se alguém falar e eu tiver errado, eu abaixo a cabeça e estou errado. É a única coisa que eu tenho direito de brigar pelo que o que eu estou fazendo está certo. Aí eu vou brigar. Mas quando eu tiver errado, abaixa a cabeça. Se uma pessoa mais velha fala, abaixa a cabeça. É tratado com sim senhor, sim senhora. Hoje em dia, não existe a palavra obrigado. Muitas meninas falam obrigado, não falam obrigada. Está uma situação que você olha, a sala de aula, o professor mesmo, meus amigos mesmo saíram da sala de aula. Não estão mais em sala pública mais, não. Fizeram concurso público. Um fez concurso público para auditor fiscal, o outro fez para tribunal. E aí, de lá, fizeram um cursinho
já que pegaram assim, bom, dei um exemplo, eu sou auditor fiscal, formado em tantos concursos, aí já tive concurso só bexiga, e agora o pessoal olha o olho gordo, né? Pô, aquele camarada ali fez tal concurso tal, e já é formado, já fez tantos concursos, aí já sabe alguma coisa, e aí começa a fazer cursinhos, aí segue o professor. O mais interessante foi isso que o professor chegou para mim e fez, foi interessante. Quando eu era simplesmente um professor de matemática, ninguém me seguia. Eu falava, faça isso, faça aquilo, ninguém. Eu me preocupava para ensinar. Aí depois que eu formei, tirei uma graduação, fiz concurso público, passei em um, passei em outro, passei em terceiro, aí só, vamos abrir aqui um cursinho? Pronto, abriram. Aí está fazendo agora, dando aula de uma matéria lá para auditor fiscal. A sala é entupida. E quando ele disse assim, pessoal, às vezes ele nem precisa. Na hora que o pessoal entra na sala, todo mundo abaixa a cabeça, está todo mundo esperando o que o professor falar. A sala fica atenta, do começo ao final da sala dele. É diferente quando ele diz assim, gozado, eu entrava na sala, é papel jogando para o lado, quando me pedia para falar, bata, pessoal, cala a boca, enfiava o dedo na minha cara. Tinha gente que chegava e me ameaçava, o carro do senhor, vou quebrar o carro do senhor. Tinha gente lá com arma na sala de aula. Antigamente, as salas de pública, nos colégios públicos, tinha um professor, tinha um policial. Cadê os policiais? Não estão mais na sala, não estão no meu colégio. O aluno entra de qualquer jeito, o traficante entra na sala de aula e fica lá dentro da sala de aula, ameaçando o professor. Aí depois o brasileiro fica se agabando por besteira, pô, brigando entre si por causa dois de idiota. Isso aí é ser brasileiro. Enquanto isso, todo mundo, eu, você, qualquer pessoa, na hora que a gente precisar, mesmo a gente com plano de saúde, não diga que bater um carro, pá, bateu, você está acinetado, primeira coisa que é chegar uma ambulância lá, vai pegar você e botar no SUS. Aí você vai ver o que é que você precisa mesmo de saúde, porque lá o médico está nem aí. Os médicos hoje, a formação do médico hoje, vou dizer agora para você, hoje eu sou vítima e assim, e fui salvo por um médico de plano de saúde, porque SUS, eu ia morrer, que a médica, eu estava, só para você ter ideia, eu engoli um osso de galinha, que furou meu intestino, tá? E simplesmente no SUS, a mulher mandou que eu fosse para casa procurar um clínico. Como é que o cara faz um negócio desse, pô? Minha esposa teve um problema aí de uma dor muito forte na coluna que impossibilitava dela andar. Eu levei mais de 3 vezes para uma UPA, que na teoria é linda, a teoria, mas a prática é lixo. Os médicos que estão lá estão se lixando para tu. E você chega na sala, lá no médico, a médica... Isso, eu fui. Eu vi, não foi ninguém que me falou, não. Minha esposa lá do outro lado, ali na salinha, e eu fora da sala, só escutando. E a médica, o que é que você está sentindo? O médico antigamente tocava em você, não tinha essa tecnologia toda, não. Mas o médico andava com aquela coisinha no ouvido, né? encolado no pescoço dele. Bastava ele chegar você assim, tô com isso. Aí ele pegava, vira as costas, diga 33. Hoje em dia o cara não tá nem aí para tu, nem olhar na tua cara. Dá olhadinha que você vai pro SUS, a cadeira do paciente não é virada mais pro médico, é virada de lado. Nem com ele não conversa contigo, ele não olha para tu para dizer assim, diga lá o que você está sentindo. Aí o cara vai começar a falar. Aí eles colocam uma receita. Veja, é um absurdo isso. Um médico fazer isso. Ele escreve lá a receita. O remédio deixou de ser fabricado há 3 anos. Como é que um remédio, um médico, ele vai de receitar um remédio há 3 anos? Outra, a médica chega para mostrar para minha esposa, chegou assim, a senhora está com bico de pato.
A minha esposa chorando, não é pico papagaio, não. Ela, isso mesmo, é isso mesmo. Como é que eu falei assim, não, essa mulher não pode ser médica. Não, não tem condições, não, bicho. Mas tá lá, CRM. Eita! Agora, há pouco tempo agora, minha esposa teve um problemazinho aí, um ferimento que apareceu nela, e eu fui para o médico. O médico simplesmente chegou para ela e fez, olha, vou receitar um remédio lá, colocou 600 gramas e não explicou direito. Quando eu cheguei lá na farmácia, a mulher fez, peraí, tem coisa errada. Aí foi lá para uma farmacêutica, ele disse, olha, esse remédio não existe, não. Mas nessa dosagem, o remédio existe, mas a dosagem não existe. Esse remédio, ele é de 300 ml, é tem 600. E ela está botando um comprimido só, tem coisa errada. Eu não posso pegar esse remédio, essa bússola, essa receita, porque ele vai para a secretaria lá do Centro de Saúde e tal, e isso pode questionar e gerar um problema aqui para a farmácia. Você tem que voltar lá e ela tem que corrigir isso aí. Ou seja, antigamente, o médico chegava e dizia, olha, a receita, esse remédio tem 300 ml, tá? 300 miligramas. Você vai tomar 2. Cada caixa é 16, você vai precisar de 30. Como ela é 32, não se preocupe, vai ficar somente duas cápsulas aí, tá? E ela dizia, o médico chegava e dizia, ó, tomar tantas horas, aí ele somava, multiplicava e dizia assim, vai ser 6 por dia, no total. A receita era bem descrita, bem discriminada. É. Hoje em dia o médico não está nem aí, não olha para a tua cara, não fala nada, não diz se o remédio está certo, se está errado. Quantas vezes já foi para a UPA e não está nem aí? O povo está reclamando por nove dedo ou por um desgraçado que mandou o povo se lascar na pandemia e fica brigando entre si, mas toda vez quando a gente vai para uma UPA, tá aí, ninguém responde porra nenhuma pela gente. No final, A gente precisa, né? Hã? A gente precisa se atentar às coisas que importam, né? Mas e tudo isso aí Educação, saúde. mas tudo isso aí é referente à educação. Se você não tem um bom professor na sala de aula que represente aquilo ali, que você seja representado amanhã, pô, eu dou graças a Deus meus professores antigos que me alfabetizaram. Outro dia, foi o ano passado, eu conheci uma minha professora bem velhinha, velho. Eu ainda tive aquela, quando eu cheguei para ela, fez, o nome dela é Solange. Aí, Solange Socorro, eu chamava ela de Socorro. Aí eu falei, cheguei para ela e quando eu conversei com ela, ela fez, você me lembra um rapazinho. Aí eu, para ela se lembrar de mim, eu falei, tia Corrinho. Aí ela falou, ela lembrou do menino pequenininho, cabelo de índio, gordinho. Na hora ela se lembrou. Aí eu disse, pois é, eu estou aqui na sua frente, formado, tá? Dou graças à senhora, graças a Deus à senhora. Hoje em dia, não tem mais mestre, tá? Eu dou aula de matemática e física, já dei, né? Mas é isso, assim. Essas questões todas são bem, bem importantes, assim. Mas, enfim, né? O professor também é um bicho que está ali tentando sobreviver ao caos. Como é que como é que esse povo está mexer alguma coisa? Português, o cara fala português totalmente errado. Se antigamente a gente falava português errado, agora é que está falando mais errado ainda. Aí depois, quando chega, o mais interessante é isso. Eu trabalho na área de informática e tem a área de programação, pelo que pareça, o pessoal acha que não vai mexer com matemática, não vai precisar de português. Pelo contrário, você vai precisar de português pra cacete, porque é reunião por cima de reunião, é laudo em cima de laudo, relatório em cima de laudo, de negócio, você tem que passar um slide para mostrar não sei para quem, para aquilo outro, aquele trabalho que você fez.
E a matemática, você precisa do raciocínio lógico para poder programar. Tá? Então, assim, cadê esse pessoal? Quando você dá de cara com um problema de um programazinho, a empresa chega assim, eu quero que você desenvolva a estrutura desse programa aqui. Ele já está pronto, mas eu quero que você anexe isso aí. Como é que você anexaria? Aí o camarada não sabe raciocinar e ele fica perdido. Não sabe para onde ir. E quando vai falar, fala tudo errado. Aí você, pô, como é que um cara desse vai entrar no mercado, não vai dentro de uma reunião falando besteira? Não sabe falar direito. Aquele negócio. Cadê o português? Cadê a matemática? Não tem mais. Tá? Um povo que não sabe a sua história, não sabe a sua geografia do seu estado, tá? É um povo medíocre. E aí, por isso que acaba caindo o que está acontecendo no país. O Brasil está cada vez mais se afundando, cara. Eu costumo dizer o seguinte: quem gosta de estudar aqui no Brasil, Acho que caiu a internet. Enfim, gente, eu vou encerrar aqui a aula. Estava daqui dando uns exemplos de alguns ditados, né, para a gente falar sobre interpretação de texto. Usei uma tirinha, enfim. Ia trabalhar outras coisas, mas a aula começou 1 hora, né? Então já é 2h40. Eu vou encerrar. Obrigado aí pela participação. Da próxima vez que der na telha, eu abro a aula para todo mundo de novo. Bom final de semana. Bom descanso para vocês. Enfim, dias melhores para os brasileiros, para os professores. Ai, A ai, gente viu? tá Tá precisando. complicado. Um abraço, Carla. Tá bom, valeu.